Meu bom dia a todos os colegas, a todos os colegas aqui presentes e também os colegas que estão online. Meu bom dia a todos os senhores e senhoras. Em havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a quarta reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Inicialmente, coloco em discussão a ata da terceira reunião ordinária previamente encaminhada aos gabinetes. A ata está em discussão. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Ordem do dia. Discussão e votação dos requerimentos. Eu tenho o requerimento 136, o requerimento 137, 138 e 143, da qual eu peço a licença aos senhores se nós poderíamos votar esses requerimentos em bloco, são todos de nossa autoria, em que trata de realização de seminários para discutir os defensivos agrícolas ilegais, ou seja, o contrabando de defensivos agrícolas, o impacto, o risco e consequência, tendo como local o município de Chapecó. Também um seminário para tratar sobre a sustentabilidade na suinicultura catarinense, tendo como local o município de Concórdia. Também um seminário para tratar sobre o tema sucessão familiar no setor agrícola, tendo como local os municípios de Campo Novos e São Miguel do Oeste. E também um seminário sobre o tema desafios e oportunidades da cadeia produtiva do leite em Santa Catarina, tendo como local o município de Pinhalzinho. Então, os presentes requerimentos estão em apreciação. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Pois não, a palavra está com Vossa Excelência, deputado Mário Mota. Deputado Altair Silva, presidente da nossa comissão, demais deputados, Maurício Scudilarc, Berlanda, aos nossos convidados especiais, um bom dia. Eu gostaria apenas de acrescentar ao requerimento 138, sugerindo o tema de sucessão familiar no setor agrícola, que recentemente nós estivemos acompanhando a comitiva de Santa Catarina nos Estados Unidos, em Nova York e em Washington, e no encontro com o Banco Central, com o Banco Mundial, eles tiveram cuidado de relatar projeto por projeto que Santa Catarina tem hoje com o Banco Mundial. Quase 4 horas de reunião, foi uma reunião muito produtiva, e me chamou a atenção, e por isso eu peço licença apenas para fazer esse registro, o elogio feito pelo Banco Mundial a um projeto que já é desenvolvido em Santa Catarina, que trata justamente da sucessão familiar no campo, especialmente agricultura familiar, a tal ponto que eles tomam o Brasil como referência mundial nesse trabalho que é feito em conjunto com a Epagre, se não me engano. Então, eu fiquei muito feliz pela manifestação feita pelos responsáveis pelo Banco Mundial, especificamente por esse projeto, e gostaria apenas de fazer o registro, que eu acho que é da maior importância, inclusive nessa comissão. Sem dúvida. Muito obrigado, deputado Mário Mota. É bom ser reconhecido pelo trabalho que os nossos profissionais da Ipagre e da SIDASC realizam, não só aqui em Santa Catarina, mas também no Brasil e fora do país. Eu coloco, então, em apreciação os presentes requerimentos. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Eu quero, nesse momento, agradecer a presença de todos os deputados que estão aqui online, estão presencialmente, agradecer de coração. Nós estamos aqui com a presença da nossa presidente da SIDASC, a Célia Regina, que vem falar sobre um tema muito importante. Nós também estamos acompanhados com muito orgulho do meu secretário adjunto, quando eu estive secretário da Agricultura, e tive a honra de, quando tive que
sair da secretaria para estar habilitado para concorrer. Tive a honra de entregar as chaves da secretaria para que o Mioto desse sequência ao trabalho. E eu fico muito feliz de poder contar com você aqui presente na reunião, já que quando Vossa Excelência e nós trabalhávamos juntos, uma das áreas que eu pedi muito para você dar atenção, foco, exatamente foi a questão da sanidade, a biosseguridade, lá na Secretaria da Agricultura, já que você é colaborador egresso da SIDASC. Então, isso permitiu com que a gente avançasse lá nos trabalhos, né? E hoje a Celes Regina cumpre essa missão como veterinária, como profissional que veio do setor do agronegócio, profunda conhecedora também, que tem, junto com a equipe da SIDASC, desempenhando um trabalho extraordinário de defesa, tanto da sanidade animal como também da vegetal, né? Aqui também registra a presença da assessora do deputado Zé Milton, Roselita, né, que é engenheira agrônoma e que assessora também esta comissão, e o deputado Zé Milton, né? E nós queremos passar a palavra para a Célia Regina de Matos, para ela falar exatamente de um tema que está preocupando muito a cadeia produtiva da avicultura, que é a questão da gripe aviária, que o Brasil entre os maiores produtores de proteína de aves do mundo, nós temos sido o último país a ser atingido com esse vírus que já circula há muito tempo em todos os continentes. Mas, evidentemente, que toda a equipe está atenta, mas nada melhor do que ouvir a nossa presidente da SIDASC, que é o órgão do governo do Estado, que é a Autoridade Sanitária de Santa Catarina, para falar sobre esse tema. E, dentro desse tema, depois da sua fala, nós vamos abrir também para os colegas deputados, para o Mioto, que hoje é o nosso superintendente da Organização das Cooperativas de Santa Catarina, para que nós possamos fazer encaminhamento. Desde já, essa casa se coloca à disposição. O nosso presidente, deputado Júlio Garcia, já demonstrou total sensibilidade a esse tema, e no que precisar da casa, nós vamos estar à disposição como parceiros aí para salvaguardar a sanidade, a biosseguridade e a economia de Santa Catarina. Então, eu passo a palavra para você, doutora Celes, para que possa falar aqui sobre o que é a gripe aviária, quais os impactos e o que está realmente acontecendo nesse exato momento, já que nós tivemos aí suspeita também lá em Pumirim, se já temos resultados dos laboratórios, como é que estão os encaminhamentos, para que você possa, durante esse período aí que nós estamos enfrentando essa crise sanitária, não posso dizer crise sanitária, porque não está havendo crise, né? Mas esse desafio que nós temos, já há muito tempo vemos trabalhando esse desafio, você possa ter todos os canais de comunicação aqui da Assembleia sempre à disposição da cidade. Então, passo a palavra para Vossa Excelência. Bom dia a todos. Ao cumprimentar o deputado Altair, nosso presidente da Comissão de Agricultura, cumprimento e estendo meus cumprimentos a todos os presentes e que participam online também. Represento aqui a Secretaria de Agricultura do Estado e também a SIDASC, todos os seus colaboradores e o governo do Estado. Já agradecendo o espaço concedido, porque entendemos que, nesse momento, é necessária a comunicação, a clareza, a objetividade, a agilidade, a técnica e a união entre todos os setores. Foi muito bem feita a introdução pelo nosso presidente, deputado Altair, dizendo que não estamos em crise, mas nós estamos muito alertas em relação ao caso ocorrido no Rio Grande do Sul. Então, eu gostaria de fazer
um overview, né, um repasse de informações a respeito da situação do Rio Grande do Sul e da nossa, nesse momento, em relação à influenza aviária. Influenza aviária, que é uma doença das aves, preponderantemente das aves, mas que pode atingir os mamíferos, com sintomas, é uma síndrome. Síndrome quer dizer um conjunto de sintomas respiratórios e nervosos. Em geral, o que acontece? Uma alta mortalidade. O que é alta mortalidade em aves? Acima de 10% do plantel. Súbita. Então, podem acontecer essa mortalidade súbita sem nenhum sintoma, ou podem aparecer sintomas antes, como a cabeça inchada, que tecnicamente chamamos de edema, né, de cabeça, da crista. Pode aparecer ou não diarreia, pode aparecer sintoma nervoso, que é um andar cambaleante e até um pescoço torcido como um torcicolo, mas o normal é aparecer a mortalidade. Quero deixar claro também que só é possível o diagnóstico conclusivo é a influenza aviária de alta patogenicidade ou não por diagnóstico laboratorial. Tá? E só um laboratório no Brasil faz essa análise oficialmente acreditada. É o Laboratório de Referência do Ministério da Agricultura, localizado em Campinas. Então, isso explica, talvez, nesse momento, né, é um momento de migração das aves, as aves silvestres. Se os senhores lembrarem, há 2 anos atrás, foi o primeiro caso no Brasil em aves silvestres de influenza aviária, era mês de maio, né? E isso não é por acaso, isso é científico. É o movimento das aves migratórias que vêm da Patagônia, agora subindo para a América do Norte. Existem várias rotas migratórias, mas essa é a que mais influencia, e ela passa justamente, preferencialmente, na área litorânea de Santa Catarina. Então, eu gostaria de passar para os senhores aqui, nesse primeiro slide. Os senhores estão podendo acompanhar. Como é a avicultura comercial de Santa Catarina, né? Então, a gente vê aí em números por região quantas são as propriedades com aves comerciais em Santa Catarina. E, no gráfico à direita, então, a gente vê com mais detalhes só o que é comercial. Neste, à esquerda, em verde, a gente consegue ver todas as aves, todas as propriedades cadastradas com aves, inclusive, de subsistência, as nossas aves de fundo de quintal. A diferença entre propriedades e UEPs, que consta ali, é que, às vezes, na mesma propriedade, tem mais do que um aviário. Então, a gente tem mais unidades epidemiológicas, mais aviários do que propriedades. Mas, mesmo assim, são mais de 5.000, quase 6.000 aqui no Estado. É importante a gente notar a concentração da avicultura comercial no gráfico, no mapa à direita, já pensando, né, nas medidas que a gente precisa no tamanho do perigo e nas medidas que a gente precisa tomar em situação de algum foco que não temos no momento no Estado. Importante dizer que a SIDASC trabalha todos os dias, esse é o nosso métier, fazendo o controle e o monitoramento ativo e passivo no campo. Isso quer dizer o quê? Nós vamos às propriedades, essas que nós temos todas cadastradas, fazemos coleta de sangue, coleta de material, coleta de suave, que a gente fala, e manda para o laboratório, para verificar sempre se está havendo a circulação do vírus. Fazemos isso em ave comercial e em ave de subsistência também. Isso é constante, segundo o plano de amostragem, e é um plano nacional de controle. Também atendemos as notificações que vêm a todo momento do Estado. Obviamente, quando há circulação viral maior, tem mais notificação, porque ocorrem mais casos de doença. E é o caso desse momento. Fazemos a fiscalização de trânsito, controle de trânsito, as guias de trânsito animal, do que são aves controladas e do que não são aves controladas. Esta é a importância da guia de trânsito animal, da fiscalização de trânsito. As aves que estão cadastradas estão sob nosso controle. As aves que não têm guia de trânsito e não estão cadastradas, nós não sabemos onde estão e o que têm.
Então, em Santa Catarina, cadastramos propriedades e só autorizamos com a guia de trânsito animal, porque aí nós sabemos a procedência e o estado sanitário daquelas propriedades, daquelas aves. Esse é o trabalho de rotina. Para uma situação de foco, nós temos descritos, esse slide ele mostra assim, a situação, o cenário da documentação que envolve um plano de contingência. Então, a gente não espera ter o problema para estar com um protocolo a ser desenvolvido. Existe o plano de contingência para ataque de um foco, para contenção de um foco de influenza de alta patogenicidade. Um plano federal e um plano estadual que considera as premissas do federal mais as características do Estado. Nosso público, nossos empregados das cidades que estão preparados, possuem os equipamentos, tanto produtos químicos quanto equipamentos de controle para fazer a aplicação desse plano de contingência em caso de foco em ave comercial. Também faríamos se fosse um foco em aves de subsistência, obviamente, como fizemos em Maracajá no passado. Vamos imaginar que houvesse uma situação emergencial de fato, de foco. Então, aqui esse slide instrui os senhores a respeito das medidas que seriam tomadas. Embaixo, a gente vê a situação de depopulação por meio de um equipamento chamado de máquina de espuma. É a forma aceitada para fazer o sacrifício das aves se houvesse um foco de influenza aviária em Santa Catarina. Depois, nós pensamos também na questão do enterrio das aves. Para isso, também existem regras. É feita toda a queima dos materiais que foram usados dentro daquele estabelecimento, supostamente, né, com um foco. E aqui eu trago para vocês, então, a situação de Montenegro. Em Montenegro, nós tivemos, numa propriedade, o foco em aves comerciais. Era um matrizeiro, né, que produz ovos férteis. Nessa propriedade tinha dois aviários. É importante a gente saber que num aviário teve 84% de morte das aves e no outro 100%, o que mostra o impacto dessa doença. Em situação de foco, então, o que acontece? Num raio de 10 quilômetros a partir desse foco, ações de vigilância sanitária são tomadas. Então, num primeiro momento do foco, 3 quilômetros do foco, todas as propriedades são visitadas com a intenção de verificar se há mais sintomas e também fazer educação sanitária. É bloqueado o trânsito, a passagem, até que se tenha o controle e a informação completa desses 3 quilômetros. Isso se chama o perifoco. Desses 3 quilômetros, então, passo seguinte, se passa para a vigilância nos próximos 7 quilômetros e se faz o mesmo trabalho. Este raio de 10 quilômetros é o raio de atuação onde funcionam barreiras de trânsito, desinfecção. Num primeiro momento, não entra e não sai nada, até que se faça, então, a vigilância do perifoco e da zona de vigilância, os 10 quilômetros. O trânsito proibido é dos animais? Sim, dos animais e das aves e dos ovos. Num primeiro momento, no foco, tudo para. Né? Não, nada sai, inclusive nada entra. Veículos que podem inclusive, fora daquele... na medida em que se vai fazendo o saneamento dos 3 quilômetros depois dos 10, né, vai se permitindo, não aparecendo mais nenhum foco, né, deputado? Vai se permitindo, com desinfecção, com controle do serviço oficial. Sim. O serviço oficial todo está dentro dessa área, nessa limitação full-time. Aqueles pequenos tanques em que o carro tem que passar. Exatamente. Bombas costais, arcos de desinfecção, todo esse aparato de desinfecção com o produto certo, na concentração certa.
Voltando um pouquinho, aqui esse slide é de ontem, tá? Hoje já temos uma atualização, possivelmente, do Rio Grande do Sul. Então, o que está em vermelho era só as propriedades que ainda faltava eles passarem. Todas as verdes, que somavam perto de 500 propriedades nesse raio de 10 quilômetros em Montenegro, já tinham passado em todas, não havia sinais de mais nenhum foco, tá? Então, é bom a gente comentar que, ao mesmo tempo em que houve esse foco na propriedade comercial de Montenegro, houve também um foco no zoológico, em aves silvestres, no zoológico de Sapucaia do Sul. Tudo isso é na região metropolitana de Porto Alegre. E, por causa dessa situação, o Estado do Rio Grande do Sul restringiu 12 municípios que fazem parte dessa área, enquanto se faz as ações de saneamento e investigação para ver se não aparecem mais focos, né? Foram 2 ao mesmo tempo, então a prudência nessa hora é a ciência. Então, aqui tem um histórico, né, no material que eu passei. Os senhores deputados poderão consultar o histórico de tudo isso que eu estou falando, do que foi feito, lá no foco. Todo esse trabalho é feito junto com o Ministério da Agricultura, obviamente, que é o grande orientador. Aqui eu gostaria de falar, porque é a grande demanda no Estado aqui. Neste momento, temos um caso suspeito em Ipumirim, numa granja comercial de aves, de pintinhos, quando ocorreu no dia 17 de maio, com 5 dias de vida. A própria empresa integradora fez a notificação à SIDASC, no sábado, a SIDASC esteve lá, e o caso foi de alta mortalidade, mais de 10%. Não haviam outros sintomas, mas, considerando que estamos vivendo um momento que sabemos que tem essa circulação viral no Rio Grande do Sul, consideramos por bem fazer a coleta e enviar ao laboratório oficial do Ministério da Agricultura. Este resultado não veio ainda. Temos a informação de que o laboratório, por ser o único, né, e as aves estarem migrando, e todo mundo fazendo muita campanha sobre notificar, o que acontece? As pessoas estão notificando, estão informando. Então, o número de notificações e coletas, naturalmente, aumenta. E o laboratório está dando preferência para os casos de Rio Grande do Sul, especialmente naquela zona de emergência dos 12 municípios que estão relacionados aos 2 focos de lá. Mas o nosso material está em análise, aguardamos para essa data de hoje, inclusive, o resultado. Para termos uma ideia, e a SIDASC tem o cadastro das propriedades, é sempre tão importante contar com toda a cadeia avícola para manter esse cadastro em dia. Nesse momento, vemos a importância. Então, a gente vê nesse círculo ao lado do mapa, o mapa mostra onde fica Ipumirim, e nós fizemos uma simulação das propriedades comerciais e de subsistência com aves nos 10 quilômetros a partir desta granja de Ipumirim. Então, a gente vê em verde tudo o que é granja, produção avícola comercial, e em laranja o que são propriedades com aves de subsistência. A gente vê que tem uma grande densidade de aves naquela região. Então, falando em números, no raio de 10 quilômetros, são quase 1.400 propriedades que envolvem Arabutã, Ipumirim, Lindóia do Sul. São 965 propriedades com aves, com 280 com aves de corte. Tem granja de postura nesse raio e uma granja de matrizes. Volto a frisar, ainda é um caso suspeito e não temos resultado ainda. Mas a gente vai simulando, vai verificando. Já verificamos se houve vínculo, se nessa região de Ipumirim, ou até verificamos do estado todo, tá, deputado, se veio alguma ave da região de Montenegro para cá ou não. Não há vínculo nenhum das aves que estão no estado de Santa Catarina com aquela região em Montenegro
onde está havendo o foco nesse momento. Esse é um assunto, esse é um ponto importantíssimo para nós, que nos acalma, né? Seria um ponto grande de atenção, mas não veio nada de lá nos últimos 60 dias. Que sintoma coloca uma propriedade como suspeita? Toda mortalidade acima de 10% é suspeita em aves. Então, em Ipumirim, tivemos uma mortalidade acima de 10%. Sim, e é isso que disparou a notificação à SIDASC. Nós fomos lá, não havia outros sintomas, apenas uma alta mortalidade súbita. Em 5 dias também nem dá tempo de desenvolver muitos sintomas, né? E como está acontecendo essa circulação viral no estado próximo, nós coletamos. Tá? Nesse momento, toda prudência vale muito. Aqui eu trouxe para os senhores um pouco do impacto financeiro, obviamente, que pode acontecer. É importante a gente dizer que cada país tem o seu protocolo, cada país tem suas exigências para fazer a comercialização, a importação de produtos do Brasil para lá. E, nesse primeiro momento, alguns países fizeram uma suspensão total da comercialização, da exportação do Brasil para eles. O México, a Coreia do Sul, a China, o Canadá, o Uruguai, Malásia, a Argentina, a União Europeia e Chile. Isso porque, no certificado sanitário deles, ainda consta a expressão que, para exportar para lá, o país de origem das aves tem que estar livre, o país livre de influenza aviária de alta patogenicidade. O Ministério da Agricultura e o governo do Estado, os senhores devem lembrar muito bem, do ano passado, no caso de aves de subsistência em Maracajá, fizeram intensos contatos com o Japão, porque o Japão suspendeu todo o Estado, isso que era ave de subsistência no passado, né? E o Estado teve que parar de exportar. Então, foram feitos vários contatos, acordo bilateral foi revisto, a Embaixada do Japão esteve aqui, inclusive, no governo do Estado, na agronômica, com o governador. O governo do Estado também foi para o Japão, o governo federal esteve no Japão e conseguimos alterar o certificado sanitário, de modo que, agora, nesse surto, porque influenza aviária, um caso caracteriza surto, então, nesse surto de influenza aviária, o Japão restringiu a exportação apenas do município de Montenegro. E é esse o trabalho que tem que ser feito daqui para frente com todos os outros países. Mas, a nosso favor, conta um longo histórico de um excelente trabalho em defesa agropecuária. E, por conta disso, nós temos a convicção que não ficaremos suspensos por muito tempo. A medida, cada dia é um dia de vitória para nós. À medida que novos casos não surgem, à medida que toda a área de vigilância no perifoco e na área de emergência zoossanitária é sanado, a credibilidade da gente vai voltando. O próprio ministro esteve em contato conosco, dizendo que já está negociando novamente com a China, estava voltando da China, onde havia negociado a respeito disso, para que a China seguisse o mesmo protocolo do Japão, e aconteceu esse caso. Então, teve que retomar, temos que demonstrar nossas medidas, nossa união, nossa capacidade, que não é só do governo, nem só das instituições, é de cada produtor rural, é da Secretaria de Meio Ambiente, inclusive, os projetos de monitoramento de praia, porque, mais do que nunca, o agro está ligado ao meio ambiente como um todo. Então, ontem, em reunião com o governador de Estado, o governador Jorginho já iniciou articulação com a Secretaria de Estado de Articulação Internacional para que a Coreia do Sul, a União Europeia e a China fossem os primeiros países procurados para rever esse protocolo, né, de suspensão completa, porque esses 3 países eles representam 40% hoje do volume exportado de Santa Catarina. Então, eles são estratégicos para nós nesse momento. Todos são importantes, mas esses são estratégicos e urgentes. Bem... Me perdoe, voltando à relação de países,
nós nos encontrávamos na Embaixada Brasileira em Washington, no momento em que houve a divulgação deste foco. E o governador pediu à embaixadora que tomasse para si a responsabilidade de deixar bem claro, não só a excelência da manutenção da saúde animal em Santa Catarina, o controle. Citamos, inclusive, ser o único estado brasileiro sem febre aftosa, sem vacinação para outras áreas, e pediu a ela que realmente clareasse para as autoridades americanas. Eu não vejo os Estados Unidos ali. Nós vendemos muito para os Estados Unidos e ele ainda não embargou. Qual é a situação especificamente dos Estados Unidos, por favor? Sim. O senhor não vê os Estados Unidos nessa relação porque eles não compram carne de aves, mas eles compram ovos. São grandíssimos comprador de ovos. E eles mantiveram o comércio normalmente. Normalmente, ótimo. Já passamos. Bom, o que eu queria trazer para os senhores, além disso, como atualização, é reforçar que a biosseguridade, nesse momento, junto com as notificações, são as palavras-chave. A educação sanitária precisa ser feita mais do que nunca. Contamos com todos os senhores e todos os elos dessa cadeia produtiva, porque farão a diferença, como sempre fizeram, e agora é o momento de colher o fruto dessa sinergia, né? E dizer para os senhores também que, caso, em algum momento, positive, porque, veja bem, aconteceu no Rio Grande do Sul, não é porque o Rio Grande do Sul tem menos biosseguridade que nós, é que as aves, a rota começa por lá, no Brasil. Então, vem da Patagônia, entra pelo Rio Grande do Sul, vem para Santa Catarina, vai para o Paraná, e as aves doentes vão morrendo no caminho. Então, dificilmente chegará no Espírito Santo. Pode acontecer, mas elas morrem antes. Então, aqui embaixo é onde está realmente o perigo, a probabilidade. O perigo está vindo pelas aves migratórias. Então, pedimos, ninguém toque em aves, ninguém tente salvar aves pessoalmente agora, chame a SIDASC. Nós temos o nosso site sidasc.sc.gov.br, temos os escritórios locais, temos as secretarias de agricultura, e usem esses canais, tá? Para que, prontamente, em caso de suspeita, você não precisa ter certeza, nesse momento é difícil, chame a SIDASC. Serão veterinários que atenderão os senhores e farão esse trabalho. Não se exponha em manipular aves. Essa doença tem baixa transmissão para o ser humano, mas tem. E o consumo de aves, da carne de aves e de ovos não representa perigo nenhum. Não há transmissão por ingestão de carne, de frango, de aves e nem de ovos. São pontos importantes, tá? Eu fico à disposição para mais questionamentos, caso os senhores tenham. Antes que venha a pergunta, já vou dizer sim. Nós tivemos, de ontem para cá, mais casos de notificação. A gente está divulgando que é para notificar. É isso mesmo que a gente quer, sinal que o trabalho está sendo efetivo. Então, as pessoas estão atentas, estão bastante informadas. Quanto mais informar, mais teremos notificação, e antes iremos atender. Ontem teve 5 notificações, dessas 5, pela análise clínica dos nossos médicos veterinários, que atendem em 12 horas, em qualquer lugar do Estado. O prazo aceitável é 24, mas nós temos uma meta interna de, no máximo, 12. Somente 2 foram consideradas fundamentadas. Uma em aves de subsistência no município de Chapecó, foi coletada a amostra, mandada para o laboratório, em Campinas, e outra em aves silvestres, um quero-quero, ali da região de Garopaba. No momento, o Estado continua livre de influenza aviária desde dezembro de 2024, nenhum foco, nem em aves silvestres. Obrigado, permaneço à disposição. Quero agradecer a explanação. Pergunto à deputada Janir, gostaria de fazer uso da palavra. Deputado Mário Mota.
ela foi bem clara e bem objetiva. E, quando a gente pensava em perguntar, ela já respondia. Então, foi uma explanação muito boa e te parabenizo pelo trabalho que está fazendo. Muito obrigado. Mais uma dúvida, me perdoe. A senhora disse desses 2 casos, de Chapecó e de Garopaba. Quando isso ocorre, imediatamente bloqueia-se a região até que se tenha o resultado? Não, não é feito esse bloqueio. O que é feito é assim, fica-se fazendo a rastreabilidade, o que vai entrar nessa propriedade e o que vai sair. A gente tem o controle disso até ter o resultado, porque, se confirmar, né, no caso de uma propriedade, quando é aves silvestres, não tem como bloquear a via pública, né? Mas, aí, se confirmando, é feita a interdição do local, tá? E aquelas ações que já foram explanadas. Muito bem. Ricardo Mioto. Eu só gostaria de elogiar também, assim como a deputada Janice, a explanação da nossa representante maior do SIDASC, e lembrar que também o SIDASC foi citado lá no Banco Mundial, me perdoe, mas, por consequência, o trabalho conjunto entre EPAGRE e SIDASC, sem dúvida, nos encheu de orgulho. Gostaria só de fazer esse registro. Agradeço muito em nome de todos os nossos empregados, temos alguns aqui, a Jaqueline e o nosso chefe de Departamento de Educação Sanitária, não por acaso está aqui, né? E dizer que a SIDASC, muitas vezes, faz um trabalho que não é simpático, tão fácil. E tem mais um aqui na ponta, sidasquiano, né? O Mioto aqui, sidasquiano, emprestado, né, para as cooperativas. E há uma sidasquiana no meu gabinete. Olha aí. Então, né, senhores, eu sou médica veterinária, isso facilita, nesse momento, a posição técnica, mas o time da SIDASC realmente é espetacular. E a fortaleza do nosso Estado é a união. Eu não tenho dúvida disso. Muito bem. Bom dia a todos. Cumprimentar a deputada Altair, presidente dessa comissão, deputado Mário Mota, deputada Janice, os demais deputados que nos acompanham de maneira virtual, a minha presidente Celes, da nossa SIDASC. Quero fazer uma saudação especial para o Diego, meu colega lá, desde entramos na SIDASC juntos lá em 2006, hoje ocupa uma gerência de muita importância, que é a área de defesa, que é a área de educação sanitária, que permeia todas as áreas dentro da companhia, que é estratégica, né? Nesse momento também, né, Célis, esse processo de educação e de se levar a informação de qualidade lá na ponta. Dizer, deputado, que para mim também foi uma honra poder ter dividido a pasta lá com o senhor, foi um momento de muito aprendizado para mim, junto, de poder dividir a gestão com o senhor, né, o dinamismo que o senhor deu na época à Secretaria da Agricultura, né, os reflexos estão aí até hoje, né, dos programas que, sobre a sua gestão, a gente implementou e pôde ter a satisfação de ajudar a conduzir. Então, também tenho um carinho especial pelo senhor e pela sua trajetória. Dizer aqui, em nome do presidente Ivanir Zanata, trago aqui a nossa saudação, em nome da UCESC, que é a Organização das Cooperativas, e de maneira breve, deputado, eu também queria manifestar a nossa preocupação. Eu digo que, falei ontem no evento, presidente Celes, lá na Fiesc, que parabenizo você e todo o time da SIDASC, um evento muito bem conduzido, o tema falando especificamente de influenza aviária e doenças de Newcastle, e que não estava, né, no escopo, era um evento que já estava programado e não se contava, deputado Mário Mota, com a chegada da influenza aqui em Santa Catarina naquele momento, mas eu falei lá ontem que eu olho o copo meio cheio. Nós temos excelências em defesa agropecuária aqui no Estado e não foi conseguido com sorte, foi trabalho árduo de mais de 40 anos do Serviço Veterinário Oficial, da SIDASC, das agroindústrias, das cooperativas, né, e de toda a sociedade. A defesa agropecuária ela se faz com união de todos, não é só a responsabilidade da SIDASC, não é só a responsabilidade dos produtores, mas eu quero manifestar aqui que eu olho o copo meio cheio porque nós temos nós temos protocolos robustos, nós temos profissionais comprometidos. De fato, eu me associo à fala do deputado Altair Silva, nós não temos crise
instalada em Santa Catarina, mas nós temos atenção, temos que estar vigilantes, temos que estar atentos e aqui eu trago essa preocupação enquanto setor cooperativo. As nossas cooperativas estão adotando e reforçando as políticas de biosseguridade, os protocolos de biosseguridade. Estão sendo feitas reuniões com os técnicos das cooperativas para reforçar esse procedimento, mas a gente também pede, sabemos, né? Ontem tivemos também a reunião do Comitê Avícola, né? Sabemos do envolvimento do Serviço Veterinário Oficial e a gente também pede a máxima atenção, Celes, da SIDASC nesse processo. Sabemos desse envolvimento, mas só reforçar esse pedido e também, deputado Altair Silva, de toda a Comissão de Agricultura e desse Parlamento, né? A gente redobrar a atenção. Eu diria que nós não temos necessidade de criar nenhum ato normativo novo. Com o que temos é extremamente possível que a gente adote todas as medidas. Então, só quero deixar aqui registrado esse pedido de atenção e também colocar as nossas cooperativas agropecuárias, todos os nossos técnicos, a OSESC, à disposição desse Parlamento, em especial também à disposição da SIDASC, como a presidente Célia já sabe, que juntos a gente vai enfrentar esse desafio com bastante serenidade e o Estado vai sair, inclusive, fortalecido desse momento. Muito obrigado, deputado Altair Silva, pela oportunidade. Muito obrigado. Eu consulto se alguns dos deputados que estão online gostaria de fazer uso da palavra. Em não havendo, eu queria agradecer aqui a presença do gestor do Departamento Estadual de Educação Sanitária, o Diogo, aqui já apresentado pelo colega Ricardo Mioto. Também eu quero agradecer muito a presença da deputada Janice, que está aqui no Parlamento. Seja muito bem-vinda. Você que tem um grande trabalho marcado pelas APAES de Santa Catarina, um trabalho extraordinário. É uma honra tê-lo aqui na Comissão de Agricultura e também tê-lo aqui no Parlamento catarinense. Agradecer muito a presença, né, do deputado e comunicador Mário Mota, né, um batalhador aqui da Assembleia que vem desempenhando um grande mandato em prol dos catarinenses. E eu só gostaria de ressaltar, nós temos aqui um projeto de lei que trata do assunto da brincagem, da rastreabilidade. Este assunto é referente, né, o colega deputado Sargento Lima apresentou esse projeto, eu já tive a oportunidade de conversar com ele. É um projeto que ele é muito preocupante, né, tratar da retirada da brincagem da bovinocultura, porque aqui nós estamos tratando como são sensíveis as questões sanitárias de Santa Catarina, e nós não podemos abrir margem para absolutamente nada, nós não podemos correr risco. Nosso Estado vive do agro, nosso grande oeste vive do agro, então nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Esperamos que o deputado tome a iniciativa até de retirar esse projeto, né? Porque ele é realmente preocupante com o status sanitário que Santa Catarina conquistou, né, graças ao trabalho das nossas agroindústrias, das nossas cooperativas, o trabalho da SIDASC intensamente, com a IPAGRE apoiando. Hoje nós somos o Estado que exportamos conhecimento em termos de sanidade animal para o mundo. Nós não podemos retroceder, nós somos a referência, né? E quem é a referência tem o desafio de manter-se na liderança, aprimorando cada vez mais os protocolos e formando a nossa gente, né? Por isso, esse tema é de grande sensibilidade. Estou convicto que Santa Catarina vai vencer novamente, como já venceu várias etapas em que nós tivemos riscos sanitários, e vamos continuar trabalhando unido com as nossas instituições, com os nossos produtores, com os nossos representantes das cadeias produtivas, seja dos sindicatos, seja das cooperativas, das agroindústrias, para que nós possamos vencer mais esse momento. Celes, nós, em nome da Comissão de Agricultura, nós agradecemos muito
a sua presença aqui, os seus esclarecimentos, e em todo momento que você precisar, os canais aqui da Assembleia estão abertos para que nós possamos estar sempre trabalhando unidos para proteger o nosso maior patrimônio, que é a sanidade conquistada aqui em Santa Catarina, que abre portas para o mundo inteiro para exportar. Nós somos um Estado exportador de alimentos, mesmo sendo um pequeno território da Federação Brasileira, estamos na liderança da exportação de proteína de origem da suinocultura e estamos na vice-liderança na exportação da produção de proteína de origem da aves, além de sermos um grande exportador de ovos também para os Estados Unidos. Então, nós agradecemos a presença dos deputados que estão online, dos deputados que estão aqui presencialmente e a todos que fizeram parte desta reunião da Comissão da Agricultura. A todos, um bom dia, nosso muito obrigado. Está encerrada a reunião da Comissão de Agricultura.